Band News TV, Rádio Bandeirantes. Olha só, a guerra na Ucrânia completa 4 anos nesta terça-feira e consolida aí uma transformação profunda no cenário internacional. São milhares de mortos entre civis e militares nos dois lados. Um deslocamento em massa de famílias ucranianas para a Europa Ocidental, especialmente mães com filhas, já que o alistamento militar em Kiev é entre 18 e 60 anos de idade. Há 4 anos, eu fui para a fronteira da Polônia com a Ucrânia e acompanhei esse deslocamento, o deslocamento dessas famílias, algo que me marcou profundamente como mulher, como jornalista, já que a gente acompanha o sofrimento e a incerteza de tanta gente. Segundo o Banco Mundial, reconstruir o país devastado pela invasão russa pode custar cerca de 588 bilhões de dólares, que fazendo um cálculo é algo em torno de 3 trilhões de reais, e isso ao longo de uma década. O valor subiu 12% em relação ao ano passado, principalmente por causa da intensificação dos ataques russos à infraestrutura energética. O setor habitacional é o mais afetado e o PIB ucraniano caiu mais de 20% desde o início do conflito. Do lado russo, o cenário é mais resiliente do que muitos previam em 2022. Apesar das sanções ocidentais e do isolamento em relação à Europa, a economia russa se reorganizou. A Rússia redirecionou exportações de petróleo e gás para mercados asiáticos, ampliou a produção da indústria de defesa e manteve estabilidade macroeconômica sustentada pelo gasto estatal elevado. Eu também estive na Rússia nesses 4 anos, em Moscou, São Petersburgo e Kazan. Por lá, para os civis, é vida que segue. Para o fronte, além do forte exército russo, o país conta com mercenários, ou como eles dizem, voluntários patriotas. O presidente Vladimir Putin continua politicamente forte, reforçando o discurso de enfrentamento ao Ocidente e tratando o conflito como parte de uma disputa estratégica maior contra a OTAN e os Estados Unidos. Nas grandes cidades russas, rotina que segue, como dissemos, embora com inflação mais alta e menor presença de marcas ocidentais. Isso foi o que observamos por lá também nesses 4 anos. Militarmente, a guerra mudou o planejamento global. A expectativa inicial de uma ofensiva rápida deu lugar a um conflito de desgaste, com trincheiras, artilharia pesada e uso massivo de drones. Tecnologia que passou a redefinir estratégias e investimentos militares no mundo inteiro. Geopoliticamente, o impacto é amplo. A OTAN se expandiu e aumentou os gastos em defesa, enquanto a Europa reduziu drasticamente sua dependência energética da Rússia. O continente vem ampliando seus gastos com defesa. Alemanha e França, por exemplo, disputam quem vai ter o exército mais potente da Europa, inclusive com Berlim voltando a um passado bélico. Em resposta, Moscou aprofundou laços com potências como China e Índia, acelerando uma reorganização do equilíbrio global de poder. A posição dos Estados Unidos, que durante o governo Joe Biden, quando a guerra começou, era amplamente favorável à Ucrânia, e a Europa Ocidental mudou a partir do governo Donald Trump, que tenta ser o mediador para encerrar essa guerra e trazer a Rússia mais para o lado do Ocidente. Por quê? Porque assim reduz a influência da China. A Rússia atacou a Ucrânia, alegando defender o seu próprio território. E após a queda da União Soviética, isso há mais de 30 décadas, a Aliança Militar do Atlântico Norte, ao contrário do que havia prometido aos russos, avançou sua influência sobre o antigo domínio soviético. Por exemplo, países como Polônia, Bulgária, Estônia, Letônia, República Tcheca e Eslováquia entraram para a União Europeia e passaram a integrar a OTAN. Para a Rússia, a gota d'água seria a possibilidade de Kiev fazer parte da aliança. A Ucrânia, historicamente ligada à Rússia e com regiões onde boa parte da população é de etnia russa, como o caso da Crimeia e do Donbass. Por outro lado, na Ucrânia, o país, que é país independente que se tornou, quer aí virar uma democracia nos moldes da Europa Ocidental, inclusive passar a integrar a União Europeia e também a OTAN, não aceitando mais a influência de Moscou. Hoje, o desejo russo de estabelecer a sua influência geopolítica na região e também no bloco
na região. O bloco europeu teme, mas teme o quê? Que esse avanço vá além e bata as portas de suas fronteiras. Enquanto as mortes continuam no fronte, as tentativas de paz, desde o fim do ano passado, seguem, mas ainda sem uma previsão de cessar-fogo. Pelo menos as tratativas estão em curso e o mundo sempre espera que a guerra acabe. É o que todos nós queremos, mas infelizmente não existe data para esse tipo de coisa, para esse tipo de acontecimento. E agora eu dou o meu bom